Pessoal, estão me ouvindo? Como é que tá agora? Tá dando para ouvir? Se não tiver, eu vou tirar o fone. Pode ser, sei lá, que tem algum pau aqui no... Natália, eu não consegui te convidar. Se não aceitou o convite. Acho que você não tá mais aqui com a gente. Ah, agora foi. Bacana. Ainda bem, achei que tinha dado algum BO aqui no fone. Pessoal, enquanto a Natália não volta, vocês que estão entrando aqui agora, o objetivo desse projeto aqui é auxiliar vocês que têm dúvidas em relação à preparação para o mestrado, tá bom? Então, geralmente por quadro, eu auxilio umas duas pessoas, né? As pessoas entram aqui ao vivo comigo e a gente vai conversando, batendo um papo. Mesmo que você nem tenha começado a sua preparação, esse é um quadro bem bacana, onde a gente pode estar destrinchando as dúvidas que vocês tenham sobre a preparação. Hoje a gente tem como convidada a Natália, mas enquanto ela não vai entrando, vamos falar um pouquinho. Ah, ela está aqui. Deixa eu mandar o convite de novo. Vamos ver se agora vai. Lucas, seja muito bem-vindo. Vamos ver. Natália, chegou aí o convite? Parece que a Natália caiu, ela não está aqui na live. Mas enfim, pessoal, bora lá, não vamos perder tempo aqui, porque eu tenho algumas dúvidas que eu quero já estar respondendo, que surgem, vão surgindo durante o decorrer da semana, de pessoas que vão me encaminhando no direct. Primeira dúvida que eu quero responder aqui para vocês, que eu respondi essa semana no meu direct, em relação à fluência. Gustavo, tenho que ser fluente em um idioma estrangeiro para conseguir a minha aprovação no mestrado? Essa é uma dúvida recorrente que eu quero destrinchar aqui hoje com vocês. E respondendo, não, vocês não precisam ser fluentes em um idioma estrangeiro para conseguirem a aprovação no mestrado. Em muitos processos seletivos, com noções bem básicas, vocês conseguem a aprovação. Inclusive, tive uma mentorada que ela nunca tinha estudado em um idioma estrangeiro e ela conseguiu tirar a nota suficiente para passar na prova de espanhol. Ela selecionou espanhol. Na prova que ela fez, no processo seletivo que ela se candidatou, ela inclusive podia levar um dicionário. Então, era uma prova super tranquila. Ela tinha a possibilidade de usar um dicionário que estava do lado. Então, foi bem tranquilo para ela. Tem outras provas que são um pouquinho mais difíceis, mas ainda assim, elas não vão te exigir que você seja fluente. Não é uma prova, por exemplo, do TOEFL. É para você estudar numa instituição fora do país. Você precisa ter todas as competências, você tem que falar bem, enfim, você tem que compreender bem. Não. Se você tiver um instrumental, que a gente fala, que é o quê? É você ler e compreender as informações de um determinado texto, você já consegue ter êxito, tá bom? Então, se você nunca estudou nenhum idioma estrangeiro, o que eu te recomendo para você poder escolher? Escolha espanhol, que tende a ser mais fácil a sua compreensão do que, por exemplo, se você nunca tiver estudado inglês e você vai selecionar inglês. Então, o espanhol, pela minha experiência, pela experiência dos meus mentorados, tende a ser mais fácil para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o idioma estrangeiro. Então, essa é uma dica que eu acho que é bem bacana. Outra dica bacana é vocês tentarem a prova de proficiência direto do centro de línguas da instituição onde você quer fazer o mestrado, porque você pode fazer a prova de línguas específica daquele processo seletivo que você quer se candidatar, por exemplo, o programa de pós-graduação em administração da USP. Então, você pode fazer dessa forma, ou então você pode fazer o teste específico do centro de idiomas da universidade, que é um teste que tem a validade. Fazendo esse teste, você pula o teste específico do processo seletivo. Então, é uma possibilidade bem bacana e bem interessante e que pode ser até mais fácil, tá bom? Natália, Olá, tá me ouvindo? Eu não tô te vendo, não sei o motivo. Eu tô te escutando, mas eu não tô te vendo.
Você consegue me ver? Natália? Ah, agora foi. Tá dando uma travadinha. Pessoal, tá travando para vocês também? Ou é só aqui? Eita, ela caiu. Então eu estava comentando, né, enquanto a Natália vai voltando aí para nossa live, acerca da prova. Então, o teste do Centro de Idiomas é uma prova que você pode fazer, inclusive, antes mesmo do seu edital ser publicado. Geralmente, esse teste que você faz do Centro de Idiomas da universidade, ele tem uma validade de 2 anos. Então, com esse teste, inclusive, você consegue fazer diferentes processos seletivos pelo país com apenas um teste. Você não precisa ficar fazendo o teste específico de idiomas daquele programa que você quer fazer o seu mestrado. Você faz o teste do Centro de Idiomas, que esse teste, muito possivelmente, você consegue aproveitar, inclusive, em outras instituições, em outros programas, e isso já é uma mão na roda muito interessante que eu não sabia quando eu me candidatei aos mestrados que eu fui aprovado. Natália, eu vou aceitar aqui a sua solicitação. Vamos ver se agora vai. Já aceitei aqui. Tá travando. Não tô te escutando, Natália. Você me escuta? Pessoal, tá Vê? travando. Não tô te escutando. Fica uma bolinha carregando. Não sei como é que tá a minha conexão também. Não sei se talvez seja por aqui. Pessoal, como é que tá aí a conexão para vocês? Tá travando também para vocês? A live, como Eu é tô que ouvindo, tá? eu tô te ouvindo bem, só tá travando um pouco a imagem. Ah, agora eu te escutei bem. A sua imagem também para mim tá travando. Deixa eu tentar aqui, eu tô no Wi-Fi, às vezes eu vou mudar, não sei se é a minha rede, vou tentar mudar para o 4G. Aqui tá ótimo. Então acho que talvez não seja aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Natália, às vezes se você mudar de rede, será que não daria certo? Então, às vezes, tentar num 4G, porque não tô discutindo, infelizmente. Questões tecnológicas que acontecem. Tá aparecendo aqui que ela caiu. Natália, eu vou colocar. Vou adicionar aqui no chat. Natália. Deixa eu fixar aqui o comentário para quando ela entrar. Pessoal, então, só para a gente não perder o ritmo aqui, enquanto a Natália a gente vê se a gente consegue trazer a Natália, que seria muito interessante ter a participação dela, mas enquanto ela tenta, a gente vai tentando por aqui, para vocês não ficarem esperando. Então, a gente já falou sobre a questão da prova de idiomas, né, da questão da não obrigatoriedade de você ser fluente. Uma outra questão que surgiu foi acerca do mestrado acadêmico e profissional. E, pessoal, basicamente o que vai mudar do mestrado acadêmico para o profissional é o produto final que você vai entregar. É o produto final que você vai entregar. Enquanto no mestrado acadêmico você
tem que necessariamente desenvolver uma dissertação, vai ser uma pesquisa ali, que você vai ter que desenvolver umas 100, no mínimo 100 páginas por aí, como se fosse um TCC turbinado. No mestrado profissional, o seu produto final, ele pode ser diferente. Ele não precisa necessariamente ser uma dissertação. Dependendo do programa, você pode desenvolver um software. Você, por exemplo, é da área da tecnologia. Você pode desenvolver um software. Esse pode ser o seu produto do mestrado. Ou então você vai desenvolver um projeto regulatório, como eu já vi em alguns programas, no campo, por exemplo, do direito a políticas públicas. Um projeto regulatório. Você não necessariamente desenvolveu uma dissertação. Então, o produto final, ele se diferencia. E existem algumas formalidades também em relação ao corpo docente. Por exemplo, no corpo docente do mestrado profissional, tem a possibilidade de ter professores ali que não necessariamente sejam doutores. Podem ter professores ali, mestres, mas com grande expertise profissional naquela área do mestrado. Então, já no mestrado acadêmico, todos os professores têm que ser professores doutores. O perfil também, é interessante notar, do mestrado profissional, ele é mais direcionado para aquelas pessoas que querem algo ali muito aplicado. Então, se você não quer desenvolver algo teórico, como existe em diferentes áreas do conhecimento, tem programas, mestrados acadêmicos, que eles vão ser pesquisas que elas vão ser eminentemente teóricas. Aí tem pessoas que não gostam, pessoas que gostam mais da prática, da empiria, querem desenvolver algo ali, um produto. Então, o mestrado profissional, ele é muito interessante justamente por conta dessa questão, tá bom? Então, você pode selecionar o mestrado profissional. Você pode selecionar o mestrado profissional nesses casos que você realmente perceber que o seu desejo maior é algo aplicado, tá bom? Se você vê assim, não, Gustavo, eu não quero seguir carreira docente, mas ainda assim eu quero fazer um mestrado para melhorar o meu salário, para ter mais oportunidades profissionais, mas eu não tenho vontade de fazer um doutorado, não tenho vontade de ser professor universitário. Então, o mestrado profissional é muito bacana. Existem diferentes possibilidades. É claro que a gente tem mais possibilidades de mestrados acadêmicos do que profissionais, mas existem diferentes possibilidades de mestrados profissionais, que inclusive eu mostrei dados para vocês lá na aula 1, ontem, na hora da aprovação do mestrado, na aula 1, eu mostrei dados acerca da quantidade de programas que a gente tem hoje no Brasil, tanto de mestrado acadêmico quanto de mestrado profissional. Te mostrei como que a gente faz o filtro, como que a gente seleciona esses mestrados lá na plataforma Sucupira. Então, se você não assistiu essa aula, assista, porque é uma aula muito, muito bacana, que vai te dar toda a base necessária para você compreender a metodologia de estudos para que você consiga a sua aprovação, que é a metodologia que a gente chama de PESP, Planejamento, Pesquisa, Planejamento, Estudos e Pesquisa. E na aula 1 eu te ensinei ainda 3 técnicas da ciência da aprendizagem para eu poder te auxiliar na sua aprovação, especialmente nos seus estudos, na leitura e fichamento de artigos científicos. Então, se você está chegando nessa live aqui agora e não assistiu a aula 1, assiste lá. Natália, agora parece Olá. que eu tô te ouvindo e vendo bem. Tudo jóia? Tudo bem? Olá, estão me escutando bem? Sim, agora sim. Eu nem vou Bacana. colocar fone de ouvido. Opa, apertou um trem de filtro aqui. Eu nem vou colocar fone de ouvido, não, porque senão atrapalha mais ainda. Boa noite, Gustavo. Perdão aí Boa pelos noite, Natália. problemas Não, técnicos que tranquilo. tivemos. Acontece, já aconteceu comigo, não raras vezes. Natália, seja muito bem-vinda, muito feliz com a Obrigada, sua Gustavo. participação. E Natália, diz pra gente, eu já sei, pelo fato de já te conhecer há mais tempo, mas para o pessoal que está aqui nos assistindo, qual que é a sua área do conhecimento, da onde que você está falando, e se você já tem em mente algum mestrado, ou se você ainda está analisando, como é que tá essas questões? Então, meu nome é Natália, como o Gustavo bem já me apresentou. Eu sou advogada, né?
Sou estudante, atualmente terminei a especialização em direitos humanos, então eu sempre gosto de estudar matérias mais ali no campo dos direitos humanos mesmo, alguma coisa mais ligada a isso, né? Ah, e eu estou falando de Patos de Minas, Minas Gerais. Conheci o Gustavo na época da pandemia, né, Gustavo? E desde já, ali eu tinha acabado de terminar a minha graduação, já tinha entrado em uma pós-graduação, não dessa área de direitos humanos, mas eu já tinha, então, uma pretensão de tentar o mestrado, né? E foi fundamental, assim, para abrir a minha cabeça, porque durante a minha graduação, como eu sempre morei em uma cidade, estudei em outra, eu não tinha tanto tempo para me dedicar às atividades extracurriculares, né? Quais sejam aproveitar o que a faculdade tinha para oferecer em relação a fazer artigos, publicar artigos em revistas, né? A participar das semanas jurídicas. Então, eu tinha essa certa dificuldade, porque eu sempre estudei e sempre trabalhei durante a minha graduação toda. Eu tinha essa cabeça limitada de pensar, né, Gustavo, que a questão de faltar isso no currículo, né, de ter um certo déficit aí, né, nessas questões, me atrapalhariam. Então, estou aqui mais uma vez. O Gustavo não desiste de mim. Ainda não cheguei a participar efetivamente, mas nós estamos aí novamente. Agradeço o convite também, Gustavo, por participar da live. Obrigada. Obrigado, Natália, pela sua apresentação. E, Natália, você tem, para a gente começar, né, aqui o bate-papo, qual que é a dúvida principal que você tem sobre preparação? Para a gente poder começar o nosso bate-papo? A minha dúvida, acho que se não a campeã, né, de todo mundo, que talvez a gente troca o bate-papo com as pessoas, é em relação à estrutura, né, do projeto. Porque isso acaba, a questão de se apegar muito à formalidade, mas porque, de certa forma, né, o critério, né, o que pede o edital, mas a minha maior dúvida é essa questão. A gente precisa ficar, de fato, ali atrelado àquilo, ou há uma certa liberdade, ou isso não existe quando se fala em ingresso, né, no mestrado? Uhum. Excelente pergunta, Natália. Inclusive surgiu na nossa comunidade essa dúvida, acho que foi da Mariane, se ela tinha que seguir à risca. Ela fez essa pergunta, com outras palavras, mas foi bem semelhante. Não sei se você chegou a ver, mas essa é uma dúvida bem interessante. Os editais, eles são muito rigorosos com as questões formais. Inclusive, ontem eu fiz uma live falando sobre 10 formalidades que podem reprovar candidatos em seleções de mestrado. Então, uma vírgula, algo ali, é que os programas entendam que você não seguiu o edital, eles podem te reprovar. Então, por exemplo, uma das formalidades que a gente estava conversando ontem, na live de ontem, foi sobre a questão de elementos a mais no projeto ou elementos a menos, que dialoga muito com a sua pergunta. Então, por exemplo, eu participei de processos seletivos que a estrutura que os programas pediam era uma estrutura mais enxuta do projeto de pesquisa. Por exemplo, não existia o elemento de hipótese em um programa dos que eu me candidatei. Eles não pediam elemento de hipótese. Mas em outros programas existia um elemento de hipótese. Então, se eu não tivesse prestado atenção, eu poderia ter mandado os projetos de forma bem semelhante. Poderia ter colocado uma hipótese, só que lá, né, na estrutura deles, não exigia. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, Natália, com a questão formal. Eu sempre gosto de ir bem na formalidade mesmo. Lá no edital está falando que tem que ter 3 elementos no projeto, então a gente segue, são os 3 elementos. Seguir. Mesmo que a gente tenha aprendido, né, na faculdade, os livros de metodologia, que um projeto ele tem que ter, né, sei lá, 10 elementos, mais ou menos. Mas os programas, eles podem variar esses elementos. Tem programa que eu participei que tinha cronograma, outros que não tinham cronograma. Então, respondendo essa dúvida sua, vai depender muito do edital. E se no edital tiver uma estrutura lá com 5 elementos, faço só os 5 elementos. Não adiciona mais nenhum elemento e também não adiciona, né, não negligencie um determinado elemento que está ali no edital, tá bom? Excelente, Gustavo.
às vezes a gente tem essa impressão errada, né, de que o mais ele vai passar uma impressão de que a pessoa às vezes domina mais o tema, né, e tudo mais. E a outra questão que eu tenho dúvida, assim, a encaixar ali o tema ali nas linhas de pesquisa, né? Assim, o critério ele é assim bem arraigado mesmo, ele é bem criterioso, como é que funciona, porque às vezes eu olho as linhas de pesquisa, embora eu compreenda bem o que elas estão ali versando, o que elas estão estipulando, eu tenho uma certa dificuldade em encaixar aquele tema, né, que eu quero ali. Então sempre fica parecendo que o meu tema ele é terra de ninguém, entendeu? Mais ou menos assim, onde é que ele vai Aham. entrar? Às vezes, ou o problema oposto, às vezes eu acho que o meu tema se encaixa em mais de uma, né? Então, assim, de fato, não vai ser um quebra-cabeça mesmo, vai ficar uma coisa assim, como é que funciona também em relação a isso? Uhum. Ó, excelente pergunta, Natália. Essa parte da definição da linha de pesquisa é uma parte fundamental, né? Às vezes a gente já quer começar a escrever o projeto, mas sem ter essa definição prévia de linha, a gente não consegue avançar. Então, inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai conversar de uma forma mais profunda na aula 2, amanhã da hora da aprovação do mestrado. Então, o pessoal que está aqui nos assistindo, faça o convite para esse evento que a gente está organizando. Na aula 1 a gente falou sobre planejamento, sobre técnicas da ciência da aprendizagem, toda a base de estudos, para a gente chegar amanhã e falar especificamente sobre o projeto. Aí, quando a gente falar sobre o projeto, a gente vai falar sobre as particularidades em relação à linha, enfim. Mas você, como já tem uma ferragem na mão, que é o GPS, já vou te falar, tem o módulo 2 lá do GPS, que a gente vai destrinchando, né, principalmente a questão do tema e linha de pesquisa. Mas já para te dar uma resposta em relação a isso, uma coisa que eu acho que é muito bacana, porque quando a gente pega a linha de pesquisa para ler, pode parecer um tanto quanto abstrato. Né? Ah, Sim, beleza, tem aqui. Isso aqui eu compreendi, mas beleza, isso aqui encaixa um monte de coisa. Para justamente. a gente ver realmente mais a fundo na prática, o que eu sempre recomendo, né, para vocês mentorados, para o pessoal aqui no Instagram, entrar no currículo Lattes dos professores. Então, você vai observar, Natália, que lá na linha de pesquisa vai ter a indicação, muito possivelmente, de quais são os professores que estão ali vinculados à linha de pesquisa. Ele vai ter o nome completo do professor, às vezes tem já até o link do currículo Lattes. Aí você vai entrar no currículo Lattes desse professor, o que você vai fazer? Já estou dando spoiler aqui, inclusive, da aula de amanhã. Você vai olhar as últimas produções desses professores, porque aí você realmente vai ver, porque às vezes lá na linha de pesquisa está escrito, políticas públicas, juventude e direitos humanos. Aí quando você começa a olhar as produções dos professores, aí você consegue ver, beleza, políticas públicas, juventude e direitos humanos. Mas o professor ele gosta desse recorte específico, sei lá, às vezes ele vai recortar para a questão de gênero. Dentro dessa linha, ele dá um recorte de gênero. Ou ele vai dar um recorte questão racial, por exemplo. E com isso já vai te dando insights. Não, então esse professor aqui ele pesquisa também Qual sobre a linha gênero. ali, né? É, Entendi. e a partir dessas produções, o que você vai começar a identificar? Qual que é a vibe ali do professor? Quais são os teóricos que ele mais utiliza? A forma dele escrever, a metodologia que ele emprega nesses artigos, e tudo isso vai te dando insights. Para você pensar em um tema que ele tenha aderência ali com o programa, com o que o professor está desenvolvendo, que tem essa compatibilidade teórica. Então, se você está vendo que o professor ele utiliza muito o João das Neves, você vai utilizar o João das Neves como marco teórico. Então, ter essa percepção das produções dos professores vai ser algo bem bacana para ti. A Carla está falando aqui, ó, nossa, eu não fiz isso, Henrique, exatamente. Carla, então já faça isso. Eu vi que você colocou aqui que está participando de um processo seletivo de mestrado, que você quer muito passar. Faça isso,
assista a aula 1. Se você não assistir a aula 1 da hora da aprovação, assista, para você conseguir chegar amanhã, né, e também consumir o máximo da aula 2, que é sobre o projeto de pesquisa. Então, Natália, essa parte de conhecer o professor é muito bacana, e a gente conhece através do currículo Lattes, através das produções. Tem muitas pessoas que acham que a gente precisa conhecer o professor no sentido físico. O professor, se eu Sim, conhecer o professor, vai facilitar que tá eu seja dentro. aprovado. Né? Já estou dentro. E não funciona assim. O que funciona é você, não adianta nada você conhecer o professor, sendo que você nunca leu um artigo dele. Se você não fizer uma pesquisa que seja compatível com aquilo que ele está desenvolvendo, porque às vezes o professor está lá no programa já tem 20 anos, então ele já tem uma linha muito bem delimitada. Ele não vai parar o que ele está lá desenvolvendo para orientar um aluno em um outro tema que ele não tem a menor aptidão, a menor afinidade, que não tem uma compatibilidade teórica. Então ele vai optar por aquilo que está dentro do escopo dele de trabalho. Para ele vai ser mais Faz fácil, sentido. já é a linha dele. Então, essa é uma dica que é fundamental. Lá no currículo Lattes também, outra coisa que você pode olhar é as pessoas que esse professor orienta. Você consegue ver, inclusive tem o link do currículo Lattes dessas outras pessoas e você consegue ver geralmente um padrão de trabalhos que ele orienta. Você consegue ver o título dos trabalhos, então isso também te dá mais insight. Você consegue ver os grupos de pesquisa que esse professor está vinculado. Então, o currículo Lattes é um ouro para a gente encontrar e extrair uma série de informações que vão ser a base da escrita do nosso projeto. Então, acho que isso tudo, enfim, é a resposta para a sua pergunta. O currículo Lattes realmente é a base para a gente conseguir, né, ver, pegar aquela linha de pesquisa que está abstrata e dar mais concretude, em saber realmente o que a gente vai desenvolver e pensar em um recorte que ainda não tenha sido explorado. Essa é uma dica complementar. Então, o professor ele pesquisa, que a gente tava, por exemplo, lá que a gente estava dando, políticas públicas, juventude, direitos humanos. A partir da produção dele, você viu que tem um recorte de gênero. Beleza, qual o ponto, né, desse funil todo que ainda não foi explorado? Que eu poderia trazer algo de inovador para o programa? O que ainda não foi publicado? O que ainda não está, por exemplo, lá no repositório do programa? Então, isso também vai te dando insights do que você pode desenvolver. Excelente, Gustavo. É um stalker do bem, vamos dizer assim, né? É Faz literalmente total um sentido. stalker. Inclusive, na pandemia, uma coisa de todos os pesares que a gente teve, mas a questão da produção do conhecimento nas redes sociais, às vezes os professores estavam ali no mundo físico, não tinha nada na internet. E hoje, inclusive eu vi isso acontecendo lá no meu programa, os professores, enfim, fazendo bancas virtuais, que estão disponíveis inclusive no YouTube para as pessoas assistirem, participando de palestras. Então hoje está mais fácil para conhecer os professores, né, para ver ele falando na prática, enfim, para adicionar numa rede social, no Twitter, no Facebook, ver o que o professor gosta, o que ele não gosta. Então realmente é um stalker do bem, como você bem disse. Dá para encurtar bastante o caminho, né? Com certeza. A Carla está falando aqui, ó. Gostaria de ter ouvido isso antes de fazer o meu projeto. Pois é, Carla. Participa amanhã. Amanhã na nossa aula a gente vai ter informações ainda mais específicas sobre o projeto, de como iniciar, a questão temática. Hoje a gente já estou dando spoilers de algumas coisas que a gente vai ver na aula, mas amanhã a gente vai realmente se aprofundar de uma forma mais profunda. A aula ela vai começar às 9 horas, mas todas essas aulas, às 9 da manhã, mas todas essas aulas, durante o decorrer da semana, elas vão estar salvas, né, até domingo, então você pode assistir, né, no horário que for melhor para ti. Natália, você tem mais alguma dúvida? Bom, só para finalizar aqui, aproveitando também a oportunidade, a questão da prova
de línguas estrangeiras, né? De ter que comprovar a proficiência em uma língua estrangeira. Como é que funciona? O que que é aceito? Alguma coisa nesse sentido, assim. Imagino que é a dúvida de muita gente também, né? Uhum, excelente. Inclusive, antes de você entrar, eu estava falando justamente sobre a prova de idiomas, porque surgiu essa dúvida justamente essa semana no meu direct. Estava respondendo uma moça. A prova de idiomas, às vezes as pessoas pensam que precisam ser fluentes. Eu tenho que ser fluente em inglês, em espanhol. E geralmente não. Essa não, na verdade, em grande parte, acho que talvez em todos os programas que eu já acompanhei até hoje, você não precisa ser fluente. O que você precisa ter é um conhecimento instrumental, os programas falam. Que é o quê? É você conseguir ler um texto e conseguir extrair as informações chaves daquele texto. Então, não é, por exemplo, igual ao TOEFL, IELTS, que são programas que é para pessoas que querem estudar no exterior, por exemplo. Que aí envolvem todas as competências. Você tem que falar bem, enfim, você tem que compreender, você tem que escrever. Já aqui nos processos aqui no Brasil, é super tranquilo. O que os professores querem é realmente esse conhecimento instrumental para que quando você entre no mestrado, você consiga, por exemplo, pegar um texto que esteja em espanhol, em inglês, e consiga ler esse texto. E consiga extrair informações que sejam relevantes para a sua pesquisa. Tem programas, e aí são a minoria, que nem exigem o exame de proficiência, como foi o caso do processo seletivo da UNB. Não fiz prova lá. Basta você indicar no seu projeto que você tem um domínio instrumental de um determinado idioma e já está bacana para eles. Tem programas que eles fazem diferente. Você não tem o teste durante o processo seletivo, mas assim que você entra, você tem um prazo, acho que de 6 meses a 1 ano, para você fazer a prova, uma prova de proficiência, e encaminhar o certificado. Então, durante o próprio mestrado, você tem a possibilidade de estudar e fazer essa prova e mandar o certificado. Então, nem tem essa etapa no processo seletivo também. Excelente. E o mais comum... Nesse caso, desculpa te interromper, tem as credenciadas, que a própria instituição já indica as credenciadas que tem, ou como que funciona, por exemplo, para fazer a prova, para demonstrar, para provar, né, essa proficiência, já tem as credenciadas, no caso. Então, geralmente, como é que funciona? A gente tem as provas que são específicas. Por exemplo, você quer fazer o processo seletivo, vamos pegar aqui um exemplo do seu estado, em Direito, o mestrado em Direito da Federal de Minas. Muito possivelmente, não lembro exatamente do edital da Federal de Minas, mas lá tem a etapa de idiomas. Então, você pode fazer essa etapa específica do processo seletivo do mestrado em Direito da UFMG. E essa prova, pode ser uma prova onde você vai ler um texto e vai ter que fazer a tradução desse texto, como eu já fiz uma prova que era dessa forma. Ou então, pode ser uma prova mais tranquila, que você lê o texto e responde algumas perguntas que são objetivas. Então, é a prova específica daquele processo seletivo. Você consegue aproveitar apenas para aquele processo seletivo. Só que a melhor possibilidade é você fazer a prova de proficiência da universidade, do Centro de Línguas da universidade. Então, é uma prova que não é específica do Programa de Pós-Graduação em Direito, da UFMG. É uma prova do Centro de Línguas da UFMG. Essa prova do Centro de Línguas da UFMG, ela geralmente vai ser uma prova mais genérica. Então, enquanto lá do processo seletivo em Direito da UFMG, pode cair, por exemplo, termos específicos, vamos supor que você escolha inglês. Então, vai cair termos específicos sobre direito constitucional em inglês. Então, às vezes, mesmo pessoas que já têm um conhecimento ali, um intermediário, um avançado, do idioma inglês, pode ter dificuldade se ela não tiver contato com a literatura técnica em inglês ou em espanhol daquela área do conhecimento. Sim. Mas já a prova do Centro de Línguas da UFMG é uma prova que é para todos os cursos, então não vai nichar em uma determinada área.
Então, tende a ser mais fácil. Aqui na UFG, em Goiás, a gente pode fazer essa prova, inclusive com o dicionário do lado. Eu fiz essa prova recentemente na Federal de Santa Catarina, pude fazer online, inclusive recomendo, porque lá tem prova toda semana. Você pode fazer a prova, inclusive com o dicionário também do lado, e é uma prova geral, que não é específica para nenhuma área do conhecimento, para todo mundo. E com esse certificado, você consegue aproveitar em diferentes processos seletivos pelo país, se tiver a previsão no edital, que eles aceitam o exame de proficiência de universidades. E geralmente é assim, geralmente os programas eles aceitam o comprovante desse exame de proficiência de diferentes universidades. Então vale a pena você fazer o do Centro de Línguas, seja da Federal de Minas ou de Santa Catarina, enfim, de onde você quiser. E com esse teste você consegue aproveitar em diferentes processos seletivos. Vamos supor que você vai participar de mais de um processo seletivo. Então, é muito mais vantajoso você fazer essa prova, porque você não vai precisar fazer duas provas. Vamos supor que você vai fazer 2 processos seletivos. Então, se você não faz esse teste do Centro de Idiomas, você teria que fazer 2 provas específicas de cada programa. Já com o do Centro de Idiomas, você faz apenas um teste. É muito melhor. E na minha época eu não sabia, eu fiz 2 provas, eu podia ter feito apenas uma. Seria muito mais tranquilo para mim. Excelente, Gustavo. Esse tipo de questionamento gera dúvida, assim, na hora, né? Porque a gente nunca sabe o que aceita, o que não aceita. Mas, assim, é bem mais fácil, simplifica muito, né, o processo e, de fato, é bem melhor. Sim, ajuda demais, né, ter acesso a essas informações. Com Mas, certeza. assim, o que eu tô passando aqui é um geral. As especificidades, Natália, a gente realmente só vai encontrar no programa, naquele processo seletivo que a gente vai fazer. Porque, sei lá, pode ser que o processo seletivo, um determinado processo seletivo, ele exija do candidato só a prova específica daquele programa, não aceite nenhum outro. Nunca vi acontecer, mas as universidades têm autonomia. Pode ser que ocorra. Então, todas as informações chaves, geralmente, sempre vão estar dentro do edital. Então, é muito importante a gente ler o edital lá, as minúcias, para poder, né, compreender. Agora, dicas para preparação para a prova de idiomas, eu vou te recomendar, como você já tem acesso ao GPS, eu vou te recomendar o módulo 3. Né? Então, tem algumas dicas lá bem interessantes de como que você se prepara, né, para a prova de idiomas. Mesmo que você nunca tenha estudado um outro idioma, é um módulo também bem interessante que pode te auxiliar. A Carla colocou aqui nos comentários, pela UDESC, é o texto em inglês e responde as perguntas em português. Carla, geralmente esse é um formato que é bem tradicional. Né? Tem um texto lá em inglês ou em espanhol e a gente responde em português. Em algumas instituições, inclusive com questões objetivas, pode ter uma ou outra subjetiva. É bem interessante mesmo. E aí, Natália, tem mais alguma dúvida? Então, por hoje é só isso mesmo. Já estava com essas guardadinhas aí. Acredito que são as mais básicas aí, são os questionamentos que mais ficam martelando ali quando a gente decide ingressar, né? Como eu te falei, embora eu nunca tenha participado efetivamente, né? Eu fico ali só nas redondezas, como você já sabe, sempre querendo participar, mas ainda não coloquei, não executei ainda de fato o plano. Mas com essas dicas, com certeza, né? Com o GPS também, sou prova viva para falar que é muito completo, é didático demais, principalmente para quem pensa que não tem um currículo apropriado para ingressar no mestrado, né? É muito bom mesmo. E te agradeço a atenção de sempre, Gustavo. De verdade, são, assim, conselhos válidos, que encurtam o caminho, que simplificam o processo e eu e muita gente só tem a agradecer mesmo aí a disponibilização do seu tempo e das suas dicas e experiência. Obrigado, Natália. Agradeço muito, né, pelos seus comentários. E você tocou no ponto, né, acerca do currículo. Inclusive, a gente tem o módulo 5 lá do GPS, que é só sobre estratégias para estar melhorando o currículo Lattes. Então, você inclusive comentou no início quando a gente começou a nossa live, de
não ter tido, né, experiências ali durante a faculdade, mas mesmo pessoas, né, nós que já estamos afastados ali da instituição, de uma determinada instituição, da faculdade, existem estratégias para melhorar o currículo Lattes. Lá dentro do GPS eu ensino estratégias de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, está lá no módulo 5. No evento que eu estou organizando, na hora da aprovação no mestrado, na sexta-feira eu vou ensinar estratégias de curto prazo. Então o pessoal aí que está correndo para participar de um processo seletivo, não tem tempo aí para publicar um artigo, mas quer melhorar o currículo Lattes para não chegar lá com o currículo Lattes na seleção zerado. Na sexta-feira a gente vai ver estratégias para melhorar o currículo e também dicas para a etapa de entrevista. Na aula de sexta-feira vai ser bem bacana. Reitero o convite aqui para quem chegou depois. O link desse evento está na minha bio aqui do Instagram. Então façam a inscrição, participem. Tem material de apoio ao final das aulas. A Carla está perguntando se é pelo Instagram. Carla, a gente tem uma plataforma própria. Então quando você faz o cadastro, você vai receber um e-mail. E também você tem a possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é um grupo silenciado, onde eu encaminho os links das aulas, todas as informações. Você que trabalha o dia todo, você pode assistir durante a noite, por exemplo, as aulas, como eu comentei, elas vão ficar gravadas durante o decorrer da semana. E no final de semana você pode também fazer um intensivão dessas aulas. Seu professor é de APAI. Ah, que bacana, cara. Então, Natália, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos comentários. Eu que agradeço. E te aguardo no GPS para que você retorne aí a sua preparação, para que em breve a gente possa estar fazendo uma nova live, mas para conversar acerca da sua aprovação. Essa eu tenho certeza que a gente vai fazer ainda. Amém, assim seja. Gustavo, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e até então. Obrigada, viu? Até, obrigado. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê amanhã na nossa segunda aula, às 9 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.